Esse aqui é o meu áudio de português. Meu nome é Eduardo Gomes Alade, do TL2. O meu livro é Pai Rico, Pai Pobre. Bom, o autor do livro é o Robert Kiyosaki. Ele nasceu em 8 de abril de 1947 e o livro é de 1997. O livro se baseia praticamente nessa área de investimentos, educação financeira. Ele fala bastante de impostos, as lições do que ele aprendeu e do que ele aprendeu ao longo da vida dele, a ascensão da vida dele na parte de investimento. Eu vou dar uma resumida rapidinho aqui no livro, que a história do livro, a introdução dele. Bom, o pai pobre seria o pai de sangue dele, que na verdade não era pobre. Na época ele ganhava bastante, ele ganhava mais ou menos na época para aquela época, e ele só não sabia mexer com dinheiro. O próprio livro fala isso, que ele seria o pai pobre por causa de não mexer, não saber como mexer em dinheiro. E o pai rico eu vou falar mais um pouquinho pra frente sobre quem é. Bom, um dia o Robert Kiyosaki, ele tinha 9 anos, ele estava brincando com os amigos e os amigos falaram que ia numa casa da praia. Só que não chamaram o Robert por causa de que ele era pobre. E ele falou isso pro pai. O pai dele achou um absurdo e falou: se você quiser saber, quiser ganhar dinheiro, tem que usar a cabeça. Aí o Robert, como criança, né, ele pensou: se eu quero dinheiro, eu vou fazer o meu próprio dinheiro. E foi lá e começou a derreter a pasta de dente, tubo de pasta de dente, que na época era de chumbo. Daí, isso ele fez moeda junto com um amigo dele chamado Mike e foi mostrar pro pai dele a moeda, que ele aprendeu uma das coisas da vida, que era a falsificação desses trecos, de moeda, dinheiro, essas coisas. E assim ele aprendeu isso, que falou que era errado e tal. E o pai dele falou assim: se você quiser saber de dinheiro mesmo, converse com o pai do seu amigo, o Mike. E nisso os dois foram lá conversar com ele. Perguntaram pro pai: pai, o que é dinheiro? Me ensina o que você sabe. Aí o pai dele, o do Mike, falou assim: eu vou te ensinar o que é dinheiro, só que você vai ter que trabalhar. Nisso, eles começaram a trabalhar numa lojinha de conveniência. Aí eles faziam as coisas básicas, furar latinha, amassar latinha, essas coisas, limpar chão, para ganhar míseros centavos. No livro fala que era pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, coisa de 10 centavos a semana. Nisso, depois de muito tempo não, umas 2 semanas, o Mike já tava bravo. O Robert já tava tava pistola já da vida. E já queria. E conversou com o Mike. Mike, eu vou me demitir. Vou me demitir. Aí o Mike disse pra ele: bom, meu pai já sabia que você queria se demitir, mas e ele falou pra mim isso. Só que quando isso acontecer, ele me disse pra você ir lá falar com ele. Aí o Robert puto foi lá falar com o pai dele. Aí, pô, foi lá conversar com ele. Aí o pai dele, o pai do Robert, disse assim: bom, o problema aqui não sou eu, sim você. Isso foi um ensinamento dele que muita gente até hoje não sabe. Que no próprio livro fala que são a corrida do rato. Que é trabalhar pra alguém que tá ganhando muito dinheiro se fazendo esse trabalho que você não gosta. Então, tipo, é correr, ganhar dinheiro por míseros dinheiros e trabalhar a vida inteira pra isso. Enquanto o que tá ganhando dinheirão tá lá, vivendo de boa. Aí, pra sair dessa corrida de rato, o próprio livro fala que é saber do dinheiro. Porque os ratos que estão correndo nessa corrida são as pessoas que não sabem de dinheiro. Aí o próprio livro fala que pra você sair, você tem que participar também.
Aí você tem que ter experiência, tem que saber do que se trata. Aí muitos falam que mais dinheiro é a solução, só que quando tem mais dinheiro, eles não sabem se instruir com dinheiro. E isso deixa eles de novo na miséria. E eles só sabem se virar como mísero, né? Daí depois o livro se entra numa parte mais emocional e filosófica. E resumindo, o pai do Mike faz uma proposta de novo. Você quer trabalhar, quer saber de dinheiro comigo? Aí o Robert fala que sim, só que agora o pai do Mike não vai pagar mais nada para ele. Mas na verdade ele deu dois caminhos, né? Uma era ele ganhar mais dinheiro, só que ele trabalhando para ganhar mais dinheiro, e outra ele vai ensinando os dois, mas sem ganhar nada. Nisso termina uma lição, que é basicamente não trabalhe por dinheiro, e sim por aprendizado. O livro é composto por diversas lições, né? Os capítulos são cada uma lição. E eu vou só citar três, por causa que é um pouquinho grande e não vai caber isso em 15 minutos. Aí a segunda lição seria a proficiência financeira. Nessa parte, o autor, o Robert Kiyosaki, ele dá bastante exemplos sobre famosos ganhadores de loteria que perderam praticamente tudo por causa que não sabiam lidar com seu dinheiro, que só sabem lidar com pouco. A maioria dessas pessoas estavam em dívidas, aí ganhavam alguma coisa assim, por exemplo, na loteria, aí pagava tudo e vivia, não sabia fazer mais nada com aquilo. Aí só gastava com passivos. Que seria o quê? O que seriam os passivos? Carro, viagens, essas coisas assim. Isso seriam os passivos. E não com ativos, que a maioria das pessoas que sabem sobre educação financeira fazem. Aí ele fala agora da pirâmide, que cada uma tem. Cada uma das partes tem um ponto de visão diferente sobre o dinheiro. Que cada um vê o dinheiro como uma coisa. Que ele fala também que isso provoca a ascensão de alguns, tipo de pobre para classe média, médio para rico, e a decadência de outros, de rico para pobre e assim vai. Também tem uma parte do livro que fala sobre os ativos e os passivos, né? Nessa, o pai do Mike fala que você tem que comprar ativos. Aí as crianças perguntam, né? Pelo menos você vai explicar o que é ativos? Aí ele vendo que é para crianças isso, ele simplesmente simplificou isso. Aí ele falou assim: ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Nisso, ele apresenta também na pirâmide, como eles se comportam nessas três partes. Aí ele fala assim: o pobre, ele vai simplesmente gastar o dinheiro que ele ganha com as despesas. E isso não vai sobrar praticamente nada para ele. E quando sobra, ele compra passivo, que é que vai tirar mais dinheiro do seu bolso. Aí na classe média, ele ganha o dinheiro dele, paga as despesas e o dinheiro que sobra, ele compra mais passivos, que é, por exemplo, um carro. Aí ele vai juntando para comprar um carro. E tipo, no livro fala que ele não vai comprar o carro porque vai gerar mais dinheiro. E ele só vai comprar o carro por causa que ele quer se ostentar. E na parte do rico ele fala o seguinte: muitas das vezes os ricos nem têm a renda dele. Eles só têm ativos, que esses ativos pagam as despesas deles, e o que sobra, ele compra mais ativos para pagar as despesas. Aí ele também fala, quais ativos, né? Ele fala sobre imóveis, essas coisas. O Kiyosaki, ele ganhou muito dinheiro com imóveis, ele era da parte imobiliária. E hoje em dia ele tá mais em criptomoedas, como bitcoins. No Twitter dele mesmo, ele fala se vai cair, se vai subir.
é muito aleatório, né? Não dá pra confiar só nele. Só que a maioria das vezes, muitas vezes eles acertam, muitas vezes ele erra, e assim vai. Também tem metais preciosos, e é. Também ele fala que o melhor seria comprar ativos que se não esteja você presente, né? Aí ele fala que ativo é qualquer negócio que não depende da sua presença. Nisso, na segunda lição dele, ele fala que você precisa ser um especialista em proficiência financeira para poder ascender na classe que você está. Entendendo como o dinheiro funciona. Também fugindo dessa corrida dos ratos, como na visão do livro fala. Que quanto maior a sua renda, se você estiver na corrida dos ratos, né? Mais são suas despesas. Daí ele fala que toda essa visão é a ponto de vista dele. E nisso, se por exemplo, o pobre ter a mentalidade de um rico, ele provavelmente depois de um tempo vai ascender para a classe média, por exemplo, e da classe média, se continuar com aquela visão, ele vai ascender para ser mais rico, classe alta, e assim vai. Agora na terceira lição, né? Lição entre aspas, ele fala: emprego e sua vida são totalmente diferentes. O, o nome do capítulo é Cuide do seu negócio. Quando você avança no livro, ele fala sobre o Ray Kroc, que é o cara que expandiu o negócio do McDonald's. Transformou basicamente em um império, que tem até um noticiário, um filme na Netflix chamado Fome de Poder, que fala que assim, que o Ray Kroc, ele foi dar uma palestra para alguns estudantes da NBA, eu acho, alguma coisa assim. Eram os estudantes. E ele perguntou qual que era o negócio dele. Aí os estudantes ficaram se perguntando, falaram que ele vendia hambúrgueres. Só que ele disse assim: o meu negócio é o ramo imobiliário. No próprio filme do esse Fome de Poder, fala que o Ray Kroc, na verdade, ele comprava os pontos que das lojas, né? E comprava para alugar para pessoal para para criar a franquia lá. Aí o livro próprio fala que o McDonald's praticamente ele domina o mercado imobiliário por causa dos seus pontos. Ele no McDonald's, na verdade, ele tem diversos pontos na América, que em cada esquina lá eles têm os pontos mais caros do mundo inteiro. É surreal, que chega até bater de frente com a Igreja Católica. Se a gente parar para pensar, se a Igreja Católica tivesse por exemplo, num ramo imobiliário, o McDonald's bateria de frente com a Igreja Católica. Assim como no livro fala, o Ray Kroc, como ele não via o fazendo os hambúrgueres, né? Porém, ele fazia lá comprava os terrenos. Aí o livro fala, se você, por exemplo, edita vídeo, o seu negócio deveria ser comprar ativos. Você pega a renda da edição de vídeo e compra ativos. E assim vai. Depende da sua profissão. Aí, basicamente, o que essa lição, o que a gente aprende dessa lição? Ele fala assim: você tem a sua profissão, mas o que você deveria fazer com o seu dinheiro? Você deveria gastar em ativos. Nisso é simples. O próprio livro fala assim: o simples é o que vai dar mais certo. Se você ficar fazendo isso, tipo, por exemplo, comprando ativos, você trabalha para comprar ativos, não tem como dar errado. Se você vai ascender na sua escala, na pirâmide, por exemplo. Para finalizar agora, é, tem um vídeo aí do jogador de basquete chamado Shaquille O'Neal. Ele, extremamente rico por causa dos esportes, né? Faz o seguinte: ele pega uma folha de papel e reparte ela no meio.
Aí ele fala assim, 50% vai gastar em ativo. Aí ele fala, agora eu tenho só 50%. Aí ele faz o seguinte, ele rasga de novo o papel e fala, gaste em ativos. Aí os outros 25% agora, ele fala o seguinte, agora simplesmente viva com isso. Gaste, compre seus passivos com isso. Bom, foi isso que eu entendi do livro, né? Eu ouvi um podcast sobre o livro, eu li o livro e depois eu ainda vi um resumo sobre o livro. Algumas partes eu não tinha entendido. E depois, quando eu tava pesquisando, eu vi o vídeo do Shaquille O'Neal. Aí eu entendi como que funcionam as coisas.